Os países começam a colher os frutos do que fizeram ou que deixaram de fazer desde o início da pandemia. Havia a fórmula certa do que deveria ser feito? O confinamento, de maneira radical, o lockdown era o ideal? De que forma segurar empregos? Nós vamos conversar com o Mauro Rochlin, que é professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Como é que vai, Mauro? Boa tarde para você. Boa tarde, Ronald. Boa tarde. A gente... Os ouvintes. Obrigado a você por estar conosco. A Argentina, o nosso país vizinho, nos primeiros momentos da pandemia, posso falar nos primeiros meses da pandemia, nós tivemos um sem número de destaques na imprensa falando sobre os procedimentos que seguraram a pandemia lá em território argentino, principalmente na região de Buenos Aires, da província de Buenos Aires. Hoje, as notícias que tratam da Argentina estão muito mais voltadas a um número importante, já é o terceiro país em mortes por milhão na América do Sul, só atrás de Brasil e de Chile, e com problemas sérios do ponto de vista econômico. O número de indigentes cresceu de maneira brutal ao longo da pandemia. Houve um erro, se você pudesse destacar, um erro preciso que o governo argentino teve desde o início dessa pandemia? Olha, obviamente eu não vou poder avaliar, vamos dizer assim, sobre o aspecto sanitário se houve erros e quais em que medida eles poderiam ser evitados. O que eu queria só é fazer algumas constatações, digamos assim. Em primeiro lugar, dizer que a economia argentina já não vinha muito bem. Quer dizer que ela já não vinha muito bem até um eufemismo, porque ela já vinha bem mal, na verdade, desde o governo Macri, que já, enfim, registrava recessão no país. As perspectivas para a economia argentina esse ano já não eram muito boas. E o que a gente viu foi um isolamento social extremamente rigoroso, extremamente prolongado, e, por outro lado, a gente viu que o Estado argentino não é exatamente um Estado que tem condições de bancar uma política fiscal, uma política de gastos que ajudasse a superar esse momento e ajudasse também a buscar uma retomada. Então, dentro desse contexto que está acontecendo na Argentina, não é de se surpreender. Só quero dizer isso, quer dizer, fica muito claro que as condições anteriores já não eram muito boas, as condições para o governo operar durante a pandemia, eu digo condições fiscais para o governo operar, não eram das melhores, e o resultado é esse aí que a gente está vendo. O número de pobres da Argentina superou os 40% da população. Esse número foi atingido exatamente durante a pandemia. Quando eu estava falando sobre indigentes, o número se aproxima de 5 milhões, que não é que já eram, eles passaram a ser indigentes ao longo da pandemia. Se você pudesse classificar, não do ponto de vista sanitário, como você destacou, não era essa a questão, mas do ponto de vista econômico, havia algo que poderia ter sido feito e que outros países da América do Sul serviram como exemplo, que poderiam ter sido, essa lógica poderia ter sido aplicada na Argentina? Olha, eu acho um tanto difícil, porque quem me parece que está se saindo melhor na América Latina é o Brasil. A previsão para esse ano é uma queda do PIB de cerca de 5%. Apesar de ser uma queda muito grande, ela é o melhor resultado dos países da região. E o governo brasileiro, para conseguir esse resultado menos ruim, digamos assim, fez uma política fiscal extremamente intensiva, gastou muito, fez auxílio emergencial, fez medida provisória 936, aquela que permite ao governo compensar a redução de salários da iniciativa privada, ajudou estados, ajudou municípios, e fez isso também em condições muito difíceis de serem feitas. Quando eu digo condições muito difíceis, porque o Estado brasileiro já é um Estado muito endividado. A Argentina muito mais. A Argentina vem numa restrição fiscal muito maior nos últimos anos. Então, acho que ela não foi capaz, em termos financeiros, de bancar uma política fiscal que minorasse, que mitigasse, que atenuasse os efeitos da paralisação da economia. Então, me parece que, no caso da Argentina, de fato, o prolongamento dessa paralisação
causou essa tragédia que a gente está vendo. Zaidan. Aliás, essa situação é preocupante, não é, professor Mauro? Porque dizíamos aqui recentemente, e algumas vezes inclusive, a Argentina foi um país rico e desenvolvido, não é? Inclusive uma sociedade europeizada, né, nos seus costumes e tal, pelo clima, pela arquitetura, e uma potência agrícola. E depois da Segunda Guerra foi um dos grandes fornecedores de alimentos para uma Europa que havia sido devastada e se reconstruía, né? Mas tivemos o governo Perón, que mergulhou o país em irresponsabilidades, inclusive com a lei previdenciária. A segunda ditadura, né, aquela de 73, de 76 a 83, que além de sanguinária, foi incompetente e corrupta. O Alfonsín deixa o cargo antes do prazo, porque a inflação se tornou incontrolável. Vem o Menem, faz uma espécie de antecessor do Plano Real, né, com aquela paridade peso-dólar, e o país paga um preço até hoje. Inúmeros governos incompetentes, ruins, e os Kirchner mergulharam de vez o Estado argentino numa mistura de demagogia, há sinais claríssimos de corrupção. O Macri não resolveu o problema, que foi até agravado, e agora o Alberto Fernandes, que tenta manter alguma distância em relação ao kirchnerismo, embora tenha a Cristina como vice, mas também fala em tabelamento de preço, fez uma moratória interna, tem uma terrível dificuldade de conseguir dólares, porque quem é que vai emprestar dinheiro para a Argentina com tantas moratórias seguidas? E eu pergunto ao senhor, há saída, pelo menos a médio prazo, para essa situação que se agrava aí há décadas? Olha, eu acho que a saída sempre há. A gente, quando fala de um país, de um Estado soberano, a gente sempre pode considerar que no médio e longo prazo sempre haverá uma saída. No caso da Argentina especificamente, de fato, como você bem narrou, a gente teve uma sucessão de governos que primaram pela irresponsabilidade fiscal. Esse governo buscava uma saída a partir de um acerto com credores estrangeiros. O governo vinha costurando, e fez isso durante a pandemia, um acordo com credores estrangeiros, acordo esse que permitiria à Argentina, paulatinamente, retornar ao mercado financeiro internacional. Isso também, supostamente, faria com que investidores estrangeiros pudessem voltar a olhar para o país com olhos mais benevolentes, digamos assim. O que a gente está assistindo, na verdade, no caso da Argentina, e estamos assistindo isso com uma certa perplexidade, eu diria, é uma receita, uma das receitas adotadas diante da pandemia, que foi uma quarentena rigorosíssima, não ser bem sucedida, nem em termos sanitários, nem em termos econômicos. O que a gente vê hoje, a Argentina, como vocês muito bem frisaram, é uma alta impressionante no número de casos, no número de mortes, no número de casos e mortes por milhão, e ao mesmo tempo, depois de, mais de 100 dias de uma quarentena rigorosa, a gente vê a necessidade do país ou voltar à quarentena, eu não sei, e ao mesmo tempo enfrentar aí uma recessão, fala-se de 10% de queda do PIB nesse ano. Então, de fato, a gente está vendo ali uma situação que causa perplexidade, porque não resolveu a partir de isolamento e não se sabe como vai se resolver. Voltando à sua pergunta inicial, o que fazer? Sinceramente, não tem uma resposta pronta para isso. Agora, professor Mauro, o Ronald falava há pouco desse número impressionante, né? 40% da população numa situação de pobreza. E claro, como o senhor frisou no início da nossa conversa, há muita dificuldade para o Estado argentino fazer programas ali de socorro, né, à população, socorro emergencial, como tivemos aqui o auxílio emergencial. Mesmo aqui a conta vai ficar bastante cara e não se sabe como bancar um novo programa permanente, vamos chamar de renda cidadã e tal. Ou seja, não havia alternativa, né? A economia foi paralisada, talvez por um tempo excessivo, já estava fraca, e o socorro àqueles que sofrem com os efeitos socioeconômicos da pandemia, o Estado não tem como bancar na Argentina, né?
É verdade. Agora, eu assim, chamo a atenção para o seguinte fato. A máquina econômica argentina já estava falhando, já estava apresentando sinais deletérios. Então, se a gente olhar para trás e buscar razões mais fundamentais pelos quais a Argentina ia mal, a gente vai ver que a pandemia só acentua esses problemas. A pandemia, na verdade, não está criando um problema novo para o país, uma vez que o país já vinha tropeçando nas suas próprias pernas. Eu acho que, de qualquer maneira, é inevitável que o país vá ter que, daqui para frente, passar por algum rigor fiscal. Eu não sei de que maneira isso vai ser desenhado, porque nessa hora de extrema dificuldade, você falar em restrição fiscal parece meio cruel, mas é um país que está muito endividado, aliás, é exemplo do Brasil, que também vai ter que lidar com o problema de um altíssimo endividamento. E, por outro lado, não há, vamos dizer assim, nenhum setor mais dinâmico na economia. Você não vê a olho nu nada que possa mais imediatamente representar um motor de retomada do crescimento econômico. Mas me parece que, de qualquer maneira, acertar a questão fiscal é importante, é inevitável, isso vai ter que acontecer em algum momento, e o quanto antes melhor, e também a questão cambial, a questão das contas externas. É um país que ainda não se acertou completamente com seus credores, e esse acerto vai acontecer, na medida em que ele acontecer, ele vai facilitar a retomada do investimento estrangeiro, a retomada até mesmo do investimento no país, o investimento do empresariado nacional, e a partir desse concerto que a gente pode pensar numa retomada mais consistente. Acho que isso é inevitável. A última da minha parte, eu me lembro quando o Sarney e o Alfonsin conversaram sobre a possibilidade de um bloco, inicialmente ele é um objetivo aduaneiro, né? E depois, quando oficializado com Collor e Menem, a gente viu que nesses anos todos há uma dificuldade até para funcionar como acordo aduaneiro. Não chama a atenção que numa crise tão atípica e enorme como essa provocada pela pandemia, nem sequer o noticiário cite uma política comum do Mercosul, de ajuda mútua, de controle mútuo. Quer dizer, o Mercosul fica ao largo do debate sobre uma crise como essa. O Mercosul ainda tem jeito, na opinião do senhor? Olha, a gente vê que, havendo um governo como o Bolsonaro no Brasil e como Fernandes na Argentina, as chances disso acontecer, ou de que o acordo seja salvo, digamos assim, eu acho que são pequenas. Eu vejo que o governo brasileiro não quer ser confundido com um governo que tabela preços, que controla a economia, que intervém fortemente no sistema de preços. Enfim, o governo brasileiro gostaria de ser visto, aos olhos dos investidores, como um governo autenticamente liberal, que respeita mercados, que não interfere na dinâmica dos preços, que permite que o livre jogo dos mercados funcione. Então esse é um aspecto. Tem um aspecto mais geral, mas até ideológico. E um outro aspecto prático que é o seguinte: dadas as tremendas dificuldades da Argentina, a gente vê a Argentina impondo algumas barreiras alfandegárias, barreiras burocráticas que têm irritado o governo brasileiro. O Noticiário Econômico andou destacando isso, e isso mostra dificuldades extras, digamos assim, que são conjunturais, mas dificuldades que estão presentes no que diz respeito a um Mercosul mais atuante. Professor, o fato da China ter se tornado o principal parceiro comercial da Argentina, desbancando o Brasil nesse posto, pode ter algum tipo de influência em uma possível recuperação? Ou essa parceria, essa proximidade econômica de China e Argentina pode-se considerar que é mais uma forma de mexer com o governo brasileiro, exatamente por isso que você acabou de dizer, dessa animosidade que há nas relações comerciais entre os países?
Olha, eu tendo a achar que não seria uma substituição de um parceiro comercial por outro parceiro comercial. Eu acho que a gente poderia pensar em complementaridades. Aliás, o Mercosul tem uma tarifa externa comum, que é uma tarifa que, vamos dizer assim, padroniza taxas de importação dos países membros, o que impede que, vamos dizer assim, terceiros países entrem pela porta dos fundos. Então, a parceria da China com a Argentina é do mesmo tipo que a China tem com o Brasil. A gente sabe, a China já há alguns anos é o principal parceiro comercial brasileiro, disparado na frente do segundo, que é os Estados Unidos, tem mais do que o dobro de corrente de comércio com o Brasil. Eu não vejo, vamos dizer assim, essa parceria China-Argentina como alguma coisa que seja uma ameaça ao Mercosul. Eu acho que a questão ideológica ela tem peso, a gente está vendo, e essas questões pontuais também têm peso. Dificuldades comerciais eventuais podem implicar em algum problema, mas o problema maior eu acho que é um problema ideológico. O Brasil não quer ser identificado com um governo intervencionista. Ponto. Acho que esse é o principal. Mauro Rochlin, professor de MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Mauro, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Um abraço a todos. Valeu.